Hoje nós estamos com poucos alunos, né? Vamos para a apostila. Lá na página 144, na verdade, a gente já fez isso daí. Deixa eu só voltar aqui, depois que já vem a apostila. Na 146. Então, nós vimos as frações. E lá na página 146, existem três situações em que frações estão sendo utilizadas, né? Então, lá na letra A, tem ali uma informação. E você pode ler para mim, Tiago, essa informação? Segundo estimativa do IBGE, em 2060, um quarto da população brasileira será de idosos. Ok. Isadora Risse, você pode ler a informação da letra B? A fralda descartável comum demora a cerca de 450 anos para se descompor na natureza. A tampa de garrafa, por exemplo, leva 1/3 desse tempo para se compor. Decompor. Ok. Decompor é se dissolver, né? Misturar a natureza mesmo. Então, aqui nós vimos que apareceu a fração na letra A, 1/4, e na letra B, 1/3. E aí, lá na letra C, o que eu tenho ali? Quem sabe o que é essa imagem da letra C? Samuel Regiógrafo, sabe me dizer o que é essa imagem? Está representando aí? Acho que 3/4 do tanque do carro estão cheios. Exatamente, essa imagem está mostrando o medidor de gasolina ali, né? Da quantidade de gasolina que tem no carro. E aí, esse medidor, ele está marcando em fração, né? Então, nós temos ali o zero, olha aqui na imagem, tem aqui o zero, ou seja, tá vazio. Nós temos 1/4, que significa que lembra lá da quantidade de óleo que nós colocamos? Nós dividimos a xícara em 4 partes e usamos uma parte dela para poder colocar a quantidade de óleo. Aqui significa a mesma coisa, que o tanque de gasolina ele foi dividido em 4 partes e dessas 4 partes, uma parte só está com gasolina, se o ponteiro estivesse apontando para esse 1/4. Nesse 1/2, é eu pegar o tanque de gasolina e dividir ele em 2. Sempre a quantidade que está sendo dividida numa fração, o número que está embaixo é a quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. Então, nós estamos falando do tanque de gasolina aqui. Então, ele foi dividido em 2 partes e uma parte está cheia, a outra está vazia. Quando eu tenho aqui 3/4, que é onde o ponteiro está apontando, até esquisito, né? O ponteiro apontando. O ponteiro está apontando. Então, significa o quê? Que o tanque de gasolina foi dividido em 4 partes e 3 dessas partes estão cheias e uma delas está vazia. E quando eu tenho 1/1, o que significa isso? Quem sabe me dizer? Tá tudo cheio. Exatamente. Significa que o tanque está cheio. Então, que o inteiro está completo, né? Agora depende do tanque, se é o tanque de gasolina ou o tanque do carro. Não, no caso é o tanque de gasolina, né? A gente está falando do tanque de gasolina aqui. Então, nessas 3 situações estão aparecendo números fracionários. Então, o que é para fazer aí? Era para identificar esses números e circular, contornar. Então, contorna esses números e você vai pensar também, e desenhar aí bem rapidinho, uma situação em que aparecem números, em que aparecem frações no nosso dia a dia, no cotidiano. Onde vocês já viram situações em que tinha fração? Quem sabe me dizer?
Fala, Samuel. Quando você vai encher a piscina. Encher a piscina. Tá marcando lá na piscina? Não, Aonde que você mesmo. marca? Aonde que você vê a fração? Ah, A você, fração? você montar. Não, eu quero. Aonde que a gente encontra números em fração? Fala, Então Tiago. tá. Oi? Ô, prof, eu ia falar que uma fração pode ser assim. Eu tinha uma lanchonete com 24 sanduíches Uhum. e comeram sei lá quantos. Ah, no caso, fazer um cálculo em relação à fração. Mas eu quero saber aonde que os números fracionários, onde que você olha e aparece um número com fração. Na calculadora. Na E calculadora, receitas. em receitas, pode ser. Esses negócios lá de bolo. Na chave de fenda. Na chave de fenda, né? Na chave de boca que fala, que o pessoal fala. Os copos graduados também de receitas. Copos graduados, existem copos específicos para receitas que tem lá 1/4, até mesmo colheres, né? Que tem lá 1/4. Nós fizemos na xícara normal e nós dividimos no olho ali, né? No olhômetro. Mas existem copos graduados que vêm essas marcações de 1/4, 1/2, 1/3. Fala, Tiago. Tigela que tem Ô, isso. prof, minha avó me falou que aqui no Brasil eles falam falta 15 minutos para tal hora. E Aham. lá em Portugal eles falam falta 1/4 para tal hora. Ah, legal. Então usa a fração para as horas, né, que faltam chegar, as horas do inteiro. Porque 1 hora é um inteiro. Se a gente pegar o relógio, né, o relógio a gente vai dividir ele, por exemplo, em 4. Então, 1/4 seriam 15 minutos, né? 1/2 ou 2/4, no caso, seriam meia hora. 3/4 seriam 45 minutos e os 4/4, que é o inteiro, seria então a hora inteira, né? Então, legal, você pode estar desenhando então o relógio, colocando lá se falta, né? Falta um quarto de horas, então vai estar ali na hora exata, faltando 15 minutos, no 45, né? O ponteiro dos minutos marcando, então, no 45. Esse é um hábito usado lá em Portugal. Aqui nós não temos esse hábito, né? Mas na chave de boca, nas tubulações, é porque são objetos, são situações em que nós, né, crianças, não Como é lidam que muito faz? no dia a dia. Fala, Samuel, o que você falou? A chave de boca é aquela que é um círculo na ponta, né? Isso, por que a chave de boca é medida assim? Porque cada Apertar aqueles negócios. lado dela, ela aperta um determinado tamanho de parafuso. E aí eles colocam, parafuso não, é porca, né, que fala. É um determinado tamanho de porca. E então eles têm essa medida em fração. Então pode estar desenhando essa chave de boca, as tubulações também, né? Os canos de tubulação, eles são medidos em polegadas. Prof, sabe aquelas, Pode falar. não sei, panela? Acho que é panela que fala que tem aqueles negócios lá, forma que tem aqueles negócios lá de medir. Chama copo, não são formas, né? São tipo umas vasilhinhas, não é? Não, é forma mesmo, tem. Forma? Ah, bom, eu nunca vi, mas pode estar desenhando. Se você já viu, eu já vi os copos graduados e colheres também, que vem a medida, né?
Água com fome agora. Olha lá, a Isadora trouxe lá, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem da Isadora. A Isadora tem ali o... Tem a medida aí, Isadora? Deixa eu ver se a gente consegue visualizar. Está tudo no amarelo, né? Esse primeiro está marcando o quê? Fala aí para mim. Pera, deixa eu liberar seu áudio. O primeiro está marcando 1/3. Então, mostra aí quanto que é 1/3. Mais para cima. Isso. De ladinho. Então, ó, 1/3, no caso, seria uma xícara, né? Então, 1/3 de xícara, olha aí a quantidade. Pode mostrar o outro. Qual que é o outro que está marcando? 1,5. Então, 1/2 no caso, né? Porque 1,5 seria uma xícara inteira mais meia, tá? Então, meia xícara. E o próximo que você tem aí? São 3? Eu não sei onde minha mãe colocou o outro, mas tem um outro. Tá, mas Uma xícara. esse é um inteiro, né? Sim. Uma xícara inteira, então. Então, aqui, esse é um copinho graduado, que já vem para você não ficar pensando, quem tem dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de fazer essa divisão, e aí pode estar comprando esse copo graduado, né? Eu acredito que é mais tranquilo. Deixa eu só fechar aqui, Thiago, já abro para você. Pode falar. Prof, vai ser assim, olha. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir. Isso. Aí coloca isso mesmo. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Isso, 1/4 para Não, aí no caso você colocou 9 horas exatas, né? Você colocou 9 horas exatas aí. O relógio está marcando as 9. Põe os dois ponteiros aqui, o menor e o maior. Paga esse aqui. Os minutos. Isso, daí vai faltar 1/4 para as 9, exatamente. E a chave de fenda. A chave de boca é diferente. Deixa eu ver aqui, peraí que o Emanuel não. O maior e o menor. Fiore. Chave de fenda. Esse é a chave de fenda. E aí a chave de boca tem a imagem da chave de boca lá na página 144. E eles usam a mesma coisa. Eu queria já botar. Chave de fenda. Ok, então vamos agora, pessoal. Então eu vou abrir um pouquinho aqui minha imagem para poder só desativar os sons aqui. Vocês circularam então e desenharam lá a situação, né? Ok. Então agora eu tenho aqui comigo um jornal. Uma folha de jornal. É bem grande, ó, né? Essa é uma folha inteira. Quando eu dobro esse jornal, eu dividi ele em 2 partes. O jornal ele é dobrado, então ele é dividido em 2 partes. Se eu rasgar essa minha parte inteira, ela vai ser dividida em 2, assim como está mostrando lá na página 147, né? Deixa eu só pegar meu quadro ali, que ficou ali para trás, não está aparecendo. Meu quadro vira brinquedo no final de semana. Então, quando eu divido essa folha inteira ao meio, eu tenho lá a fração 1/2. Cada pedaço da minha folha, deixa eu mudar aqui o canetão aqui para mostrar. Cada pedaço, cada parte da folha que eu dividi, né? Vou rasgar aqui a folha inteira, eu vou rasgar ela ao meio. Então, eu peguei o inteiro, assim como nós fizemos com a pizza, né? Para poder dividir a pizza, primeiro a gente divide ela ao meio, aí depois divide ela em 4 quartos, né? Depois a gente divide
essas partes em um X, aí ficam 8 oitavos, né? A pizza, geralmente cortada assim. Então, quando eu tenho aqui 1/2, essa parte de cima é uma amostra. Primeiro, nós chamamos aqui o numerador. Então, o nome a parte de cima da fração, então, é o meu numerador. E a parte de baixo é o meu denominador. E o que significa numerador e denominador? Denominador, então, é em quantas partes o meu inteiro foi dividido. No caso da pizza, alguém dividiu em uma porção diferente de 8 pedaços? E geralmente a gente divide em 8, né? Fala, Thiago. Ô, prof, quando vem uma pizza, ou a gente faz, a gente corta ela em 4, assim, ó. Só em Daí 4. fica um pedaço para cada. Ah, legal. Então, vocês já cortam só em 4, né? Mas quando a gente compra da pizzaria, geralmente vem cortado em 8, né? Daí fica 2 pedaços para cada. Então, isso aí a gente vai pegar essa ideia quando a gente estiver lá em frações equivalentes, que a gente vai ver que 1/4 é o mesmo que 2 oitavos. Mas calma aí. Ô, prof, eu tô com uma dúvida. Pode falar. É que se a gente fazer esses daí de 1/4, a gente tem 1/4, 1/3, um meio, mas o 1 é o quê? O 1 é uma parte das 4 que foram divididas. Não, aqui, ó. 1 e 1. Ah, sim, foi o que eu expliquei aqui. O 1 e 1 é o inteiro. Quando eu tenho com tanto o numerador quanto o denominador igual, quando você cortou a sua pizza e não comeu nenhum pedaço, você cortou em 4, não foi? Você tinha os 4 pedaços. Aí você pegou um pedaço, comeu. A pizza sobrou na forma, então, 3/4. 3/4. Aí a Vitória comeu o outro pedaço. Então, não ficou mais 3/4 na forma, não é? Sobrou 2/4. 2/4. E aí, quando o Matheus pegou 1, sobrou quanto? Na forma? 1/4. Sobrou 1/4. E aí, quando a avó comeu o último pedaço, não sobrou mais nada. Né? A comida tá comida. Aí acabou. Fala, Guilherme. Guilherme estava com a mão levantada, pode falar. Eu já pedi em 6. Já pediu em 6 pedaços. Pode ser cortado em 6 também. É que a forma mais fácil de cortar é em 8, né? Porque são só para você fazer um sinal de mais e um X. Então já fica em 8. Eu já pedi pizza que veio em 10 pedaços. É uma pizza retangular e ela é cortada em 10. Então não existe algo definido. Pode vir cortado diferente, né? O Thiago corta em 4. São 4 pessoas, para quem vai cortar em 8, né? Já corta ali em 4, cada um pega uma pedação e se alimenta, né? No caso da casa do Guilherme, são 3 pessoas que moram aí, né, Guilherme? É isso? Não? Não. São 4, né? Sim. São 4, você e seu irmão, e seu pai e sua mãe, né? Só que aí foi doce. Aí minha mãe e meu pai não comem muito doce. Entendi. E às vezes as pizzas, quando são menorzinhas, também elas vêm cortadas em pedaços menores. Então, aquela brotinho, que é um pouquinho maior, mas geralmente é a que vem doce, eles cortam geralmente em 4 pedaços só, né? De 6 é novidade vir da pizzaria, mas pode acontecer. Então, vamos lá. Entendeu? Então, quando tem os 2 números iguais, é porque eu estou falando da fração inteira. Ela está toda completa. Quando eu estava com quando eu peguei aqui, né, o jornal inteiro, eu tinha ele inteiro, ele era uma parte de 1. Quando eu dividi, cada folha ficou, então, uma parte de 2. Ok. Então, esse número aqui, o denominador, o que significa? Ele significa em quantas partes o inteiro foi dividido. E aqui o numerador em quantas partes foram tomadas. Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos colocar a pizza do Thiago aqui, foi dividida em 4 partes.
o Tiago e o Mateus comeram qual fração da pizza? Então, juntando a parte do Mateus e a parte do Tiago, eles comeram, então, 2/4, 2 pedaços de 4, né? Então, é a parte que foi tomada, que está sendo utilizada na fração, né? Aí, aqui na questão de número 1, na página 147, eu tenho aqui uma imagem, um círculo, que ele foi dividido, né? E lá na letra A, está perguntando assim, quantas partes da figura foi dividida? Conta aí quantas partes. Isso mesmo, Isadora. Joel, Rafael, já contaram aí? A letra A, da 147, número 1, lá embaixo. Essa aqui, ó. Em quantas partes essa figura, então, foi dividida? Fala, Joel. 5/8? Não, a figura inteira, ela foi dividida em quantos pedaços? Quantos pedacinhos tem aí? 8. 8. Então, a letra A, ela foi dividida em 8 partes. Quantas partes foram pintadas de verde? Só quantas partes? Eu não quero fração ainda. Isso, Isadora. Quantas? Não está ativando. 5 partes foram pintadas de verde. E sobraram quantas partes, então, sem pintar? Mateus, cadê o Mateus? 3. Achei que o Mateus não estava. 3 partes. Se eu for escrever uma fração para essa figura, que está lá na número 2, que fração que vai representar cada pedacinho, então, da figura que foi dividida? Então, o número que foi dividido a gente coloca embaixo, né? Em quantas partes foi dividido? Que é o meu denominador. Ela foi dividida em 8. E aí, cada parte não é uma parte? Então, cada parte vai ser 1 de 8, um pedaço de 8, né? E aí, como que eu vou representar, então, as partes que foram pintadas de verde? Joel tinha falado essa hora? Lá na número 2, isso daqui, tá? 5/8. Por que 5/8, Joel? Porque foi pintado 5 e foi entre 8 pedaços. Exatamente, porque foram pintadas 5 partes de 8 pedaços, em que foi dividido o inteiro, né? E aí, Tiago, como que ficaria a parte que não foi pintada? Que fração representa a parte que não foi pintada? 3/8. 3/8. Muito bem. Ok. Página 148. Nós temos 3 minutinhos aqui. E aí, aqui está falando da leitura de fração. Então, aqui nós estamos falando de uma parte, de 5 partes de 8, né? Então, quando eu falo, quando eu divido a minha fração, eu vou colocar uma parte só, tá? Quando eu divido ela por 2, eu tenho 1/2 ou metade. Deixa eu aumentar aqui. Quando eu divido ela por 3, eu tenho aqui 1/3. Presta atenção aqui. Quando eu divido ela por 4/1000 inteiro, eu tenho 1/4. Quando eu divido por 5, eu tenho 1/5. Por 6, 1/6. Por 7, 1/7. Por 8, 1/8. Por 9, 1/9. Por 10, 1/10. E quando eu tenho uma fração de um inteiro que foi dividido por 11, por 12, por 15, por 25, por 30. Como será que eu faço essa leitura? E aí, galera? Quem sabe me dizer? Fala, Mateus. Avos? Exatamente. Eu vou ler o número
e vou acrescentar a palavra avos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma parte de 11. Então, eu vou ler 11 avos. Uma parte de 20. 20 avos. Uma parte de 53. 53 avos. Então, sempre vai acrescentar a palavra avos, né? E quando tiver 10, 100 ou 1000, eu vou ter, então, 1/10, 1/100 e 1/1000. Professora, e se tiver 101? 1/101 avos. E se for 1442? Vamos tirar esse 1 aqui, vamos pegar duas partes, né? 2.400 e não sei mais o número que eu falei, avos. Então, vai sempre usar a palavra avos após o número, né? Você vai ler o denominador, o numerador, o denominador, vai ler o numerador, o denominador e acrescentar a palavra avos. Pessoal, está acabando nosso tempo. Vai rapidinho ao banheiro, bebe água, já vou mandar o próximo link, tá?